Começa agora mais um ETCast. Olá, olá, queridos telespectadores! Sejam muito bem-vindos a mais um episódio do ETCast. Muito prazer, Lívia Corrêa. E pro episódio de hoje escolhemos uma convidada que vem sempre aqui na ETEC. Ela não é diferente aqui nos nossos corredores, já é comum de ver a carinha dela. Karina, tudo bem? Tudo bem, Lívia, prazer para todo mundo que tá nos ouvindo, nos vendo, tudo bem, galera? Espero que vocês curtam esse momento. Como você está nessa tarde de terça-feira, que agora é tarde, e não tá mais frio, né? Hoje de manhã tava frio, tava gelado, agora tá mais mó quentinho. calorzão, tá né? quente, né? O sol arde a pele já, menina, já tá ardendo a pele. Já tá mó verão e eu tô assim, ansiosa, sempre dá um nervosismo por falar em público, né? Aham, eu Então, também tô aqui tenho. um pouco ansiosa, mas contente e agradeço pelo convite de vocês. Espero que o nosso bate-papo contribua para quem ouvir. Ai, tomara, porque vai ser um bate-papo super legal. E além de mim e de Karina nesta sala hoje, temos Suelen, nossa marqueteira favorita, Mike, nosso produtor de som e áudio, e o professor Sandro, que tá sempre aqui nos dando uma luz com um holoforte muito grande. E, Karina, te trouxe aqui hoje pra gente falar sobre um tema importante, né, nessa vida jovem, né? Nossa, eu acho assim um tema. Não sei se é um tema que a gente coloca pressão ou que é um tema automaticamente mais pressionado, né? Não sei. Mas como lidar com a ansiedade nessa época de vestibular? Karina, você tem algum segredinho? Eu espero ajudar bastante, assim, a galera. Você falou, Lívia, sobre essa questão de se a gente coloca pressão. Uhum. E a nossa sociedade coloca, assim, pressão, né? No pessoal que tá estudando, principalmente vocês aqui na ETEC, quem tá especificamente lidando com essa questão de vestibular. Então, não é só uma coisa interna do próprio adolescente. A sociedade cobra ele a ter uma profissão. Eu acho bem interessante pensar que às vezes a gente tem a ideia de que a gente vai ser alguém determinando com o ofício que a gente faz. Então, realmente não é algo só nosso interno. É uma questão que, num contexto social, né? A gente vai se tornar essa pessoa quando a gente escolher a nossa profissão, e principalmente no vestibular, que colocam que é muito, muito difícil passar no vestibular. E é mesmo, né? É bem complicado. Mas não é uma missão impossível. Acho que é isso que eu queria conversar, assim, no nosso bate-papo sobre isso. Sim. Eu acho que o que colocam, na verdade, é que é uma missão impossível, né? Na verdade, é como se ninguém conseguisse alcançar aquilo, fosse um... Eu não sei se é uma coisa da minha, mas eu tenho a sensação que eu já ouvi a história de ter aquela das pessoas que tentam tirar a espada da pedra e ninguém consegue, só uma pessoa consegue. Tem essa história mesmo, né? Eu acho que vai por aí, assim, os nossos preparativos para o vestibular. Eu acho que a gente se prepara nessa questão, nessa impossibilidade. E no meu ponto de vista, né, eu tava pensando sobre isso e eu acho interessante pensar que é, sim, uma coisa que a gente se dedica, que a gente precisa se preparar, mas que a gente precisa entender que quando é alguma coisa que faz sentido pra gente, a gente vai se dedicar até conseguir. Só que é isso que a gente precisa entender, que o que a gente quer conseguir, a gente precisa abrir mão de algumas coisas. Sim. E às vezes, se você quer passar no vestibular, você pode demorar anos pra passar. E se for alguma coisa que faz sentido, ok, você vai perder aquele tempo, se dispor, fazer o seu melhor para que aquele sonho se realize. Mas tem pessoas que não querem se empenhar ou se dedicar e abrir mão de algumas coisas para viver aquilo, mas é possível. Só não no tempo que às vezes a gente coloca como ideal. Que a gente quer passar de primeira, que a gente quer passar naquele curso. Então, tem muitas questões aí que envolvem essa pressão que contribui para a ansiedade, para as crises, para as preocupações, para os medos. Sim. Não sei se faz sentido. Faz muito sentido. Inclusive, agora você comentou sobre crises e eu até ia te perguntar, né? Nessa fase de vestibular, assim, nessa fase de estudos, na verdade, eu acho que se torna muito comum as famosas crises de ansiedade, né? Que hoje em dia, graças a Deus, vem se tornando normal falar sobre isso, né? Porque eu acho que, na verdade, não é uma coisa que vem surgindo agora. Todo mundo teve crises de ansiedade algum dia, mas não entendia o que era e nunca foi normalizado falar, né? Acredito eu. Sim.
né? E aí, você tem alguma coisa que a gente possa fazer diariamente, assim, pra lidar com essas crises de ansiedade? Ou alguma dica que você possa dar? Porque realmente é uma coisa muito difícil, né? Sim, Lívia, eu acho interessante pensar que a ansiedade, ela é um ponto natural do corpo. Então, é um mecanismo, a ansiedade, de defesa, onde a gente se prepara, por exemplo, porque a ansiedade fala sobre nos preparar para algo que pode acontecer futuramente. Então, por exemplo, quando a gente está atravessando a rua, a gente olha para os lados para, se um carro vir, né, a gente não atravessar, não se colocar em risco. Então, o nosso cérebro, ele funciona muito com o instinto de nos preservar, né, nos proteger. E antigamente esse mecanismo fazia muito sentido, porque a gente vivia para autoproteção. Hoje, a ansiedade, ela fala muito sobre o contexto, né, do que pode ser perigo para cada um de nós. Então, esse mecanismo de ansiedade, até certo nível, ele é natural. Ele vai fazer a gente se preparar para alguma coisa que a gente possa acontecer, né? Então, é bom ter até um nível de ansiedade. Agora, como você falou, a crise já é como se fosse, eu gosto de falar, um alarme quebrado. Por exemplo, você não coloca o alarme para despertar todo dia às 6 horas da manhã? Imagine se ele começar a despertar meia-noite, 1 hora da manhã, 2 horas. Você não vai conseguir dormir. E isso é a crise de ansiedade, é quando não tem nada aparentemente para colocar você em perigo, em risco, e ainda assim o seu corpo tá em alerta ali, biologicamente, como eu posso dizer assim, querendo correr de um perigo que não existe. Então, sua pupila dilata, seu coração acelera, mas nada tá acontecendo para pôr você em risco. Então, esse mecanismo de várias crises de ansiedade pode levar à exaustão do corpo, né? Porque ele tá em alerta por algo que não tá acontecendo ali. Não existe. É imaginário. E é tão interessante que você perguntou assim, o que a gente pode fazer, né? Eu acho que a gente pode fazer muitas coisas, né, que eu gostaria de falar aqui, mas pensando sobre, voltando ao nosso contexto da nossa realidade, Lívia, as informações hoje que a gente tem, é difícil encontrar alguém que não lida com ansiedade. Por quê? Quando a gente fala sobre as redes sociais, as informações, a tecnologia, hoje a gente sabe o que pode acontecer de ruim com a nossa vida e com o mundo. Sim, né? Então, a gente, por exemplo, a gente está aqui no Brasil, a gente sabe que existe uma guerra, né, lá em outro país, né? Então, a gente sabe que essa guerra pode influenciar e trazer preocupações e prejuízos para a nossa vida. Então, a gente não lida só com o que pode dar errado na nossa vida, como do mundo inteiro. E essas informações geram muitas cobranças e preocupações e a ansiedade. Então, o que eu acho interessante é pensar nos hábitos e no estilo de vida que a gente está levando para diminuir essa ansiedade. Sim. Então, como tem sido o meu estilo de vida? Eu tenho buscado, por exemplo, o uso excessivo do celular. É uma coisa que a gente precisa falar. Isso atrapalha demais a nossa questão da ansiedade. Sim, né? sim. Então, a gente precisa cuidar o quanto nós estamos usando essa tecnologia, sobre a questão do sono, que é muito estimado. Então, para a gente ter uma boa qualidade emocional e de saúde mental, é interessante, sim, dormir bem, se alimentar bem. Eu não sei como anda, né, os adolescentes, mas alguns que eu conheço, eles não têm levado muito a sério esses hábitos tão comuns e que fazem tão bem. Então, eu acredito que essas questões, assim, de simples, e também o processo, por exemplo, de autocuidado, que é muito importante. Então, a gente se autocuidar, ter o nosso tempo, né, de descanso, de meditação. Isso tudo contribui, sim, diariamente para que a gente possa ter uma vida melhor. E outra questão, quando a gente já desenvolveu algum transtorno, aí a gente precisa buscar esses tratamentos específicos, que é a psicoterapia, a medicação, né? Isso tudo contribui. Sim, sim. E você falou assim, são atos tão simples, e eu acho que é muito por isso que grande parte das pessoas não fazem. Por serem simples, tipo, será mesmo que vai me ajudar em alguma coisa, né? Por ser tão simples, mas ajuda mesmo. Muda, transforma vidas, né? Na verdade, Sim. transforma. Por exemplo, o sono. Quem nunca dormiu mal e acordou de mau humor? Então, se você não dorme bem no seu dia a dia, provavelmente o seu humor vai estar alterado. Então, e o dormir bem, hoje em dia a gente tem estudos que mostram que a gente precisa se preparar para dormir bem.
Então, por exemplo, o uso da tecnologia antes de dormir prejudica muito a alimentação. Quanto nós consumimos, por exemplo, à noite, também contribui muito para o nosso sono não ser reparador. Sim, você acredita que se eu como muito tarde, tipo, se eu janto, alguma coisa assim, eu tenho um pesadelo? Pois é, Eu isso tenho- já é comprovado. Aham. Aí meus pais ficam me zoando, né? Eles falam, nossa, que senhora, nossa, comeu tarde, já fica com... Mas eu fico mesmo, eu não durmo bem. Eu Uhum. falo, nossa, gente, mas eu só comi um pouco mais tarde e tudo mais. E às vezes, por exemplo, eu não sei, mas o adolescente, ele não tem uma relação boa com o sono. Por exemplo, ele tá mudando muita coisa no cérebro dele, né, o adolescente. Então, às vezes, ele tem os horários todos trocados. E aí ele não leva tão em conta dormir bem, ele fica muito tempo ali nas redes sociais, ou também muito tempo nos jogos. E aí Sim. ele nem se alimenta, porque do tanto tempo que ele fica no celular, às vezes a gente inibe até a nossa sede, o nosso consumo de alimento quando a gente tá muito tempo no celular. Aham, sim, Não sei se você sim. repara nisso. Percebo isso mesmo, porque tanto que quando eu fui na nutricionista pela primeira vez, ela perguntou se eu costumava comer usando o telefone. Aí eu perguntei, às vezes, né? Mas por quê? Ela falou, não, porque às vezes quando a gente tá usando o telefone e comendo, a gente ou não come muito bem, tipo, fica mais focado ali e larga o que tá comendo, ou simplesmente come muito rápido, querendo ir mexer no telefone. E realmente, porque você tá focado em outra coisa, você não tá focado ali no alimento, né? E isso atrapalha muitas coisas. Sim, e atrapalha não só no sentido, por exemplo, às vezes a gente não consegue pensar no que vamos comer, que também é muito interessante, pensar no que a gente vai comer, mas também a gente não consegue, porque através da mastigação a gente consegue usufruir das vitaminas daquele alimento. Aham, Então, quando a sim. gente tá comendo na frente, por exemplo, do celular, a gente não mastiga bem e não tem as proteínas, as vitaminas que o alimento tá proporcionando ali pra gente. E aí também começa a dar outros problemas, por exemplo, de refluxo. Eu não posso falar nada que eu tô tendo. Quem nunca teve, né, começou má digestão do alimento. E isso influencia, né, também na nossa questão emocional e mental, porque o intestino é o nosso segundo cérebro. Sim, sim, eu já ouvi falar isso mesmo. Eu acho muito interessante essas coisas do nosso corpo, porque, caraca, o intestino, né? Eu mesma, quando eu descobri, eu falei, Que loucura, nossa, né? aham, é muito diferente. Mas, Karina, você, na sua época de vestibular, você prestou vestibular, na verdade, né? Prestou. sim. Como é que foi pra você? Foi tipo, você ficou muito ansiosa, super nervosa, ou você já vinha trabalhando isso na sua mente e tudo mais? Olha, pra mim foi diferente, assim, porque eu falo que a minha história é bem peculiar, assim, eu não logo me engajei na faculdade. Conta pra gente! Eu primeiro, né, eu não sabia o que eu queria escolher como profissão, então, diferente de muitas pessoas que às vezes já têm, né, o que querem, o que vão fazer, o que vão prestar, eu não sabia exatamente, assim, eu sabia o que eu não queria. Porque minha família, elas tinham feito faculdade, então eu sabia que eu ia fazer uma faculdade, só que eu não sabia que curso e nem o que eu gostava. Então eu sabia que eu não queria seguir nada do que meus irmãos já tinham feito. Eu tinha uma irmã que estava cursando direito, a outra que fez contabilidade, meu irmão que fez publicidade e propaganda, só que eu não me identificava com nada. E eu falava, gente, eu só sei o que eu não quero, mas eu não sei o que eu quero. E aí eu comecei a trabalhar primeiro. Já é um bom, acho que é um bom passo, né? Eu acredito que sim, porque aí você evita muitos problemas, né? Uhum, sim, sim. E aí eu falei assim, vou trabalhar primeiro. Aí eu trabalhei, eu fui patrulheira de Hortolândia, e aí eu trabalhava na Wikibold e comecei a me dedicar ao meu trabalho. Uhum. Só que aí eu fazia aqueles testes de avaliação, estudava bastante sobre profissão, e comecei, acho que 2 anos, me identificando ou escolhendo o melhor, sabendo o que eu queria. E aí eu me lembro que as pessoas muito me aconselhavam assim, se você não sabe o que quer, faz administração. E aí eu falei, pode ser que eu faça administração, assim, porque eu não sabia o que eu queria. Só que eu conheci uma amiga, era quase parente, e ela tinha entrado no curso de psicologia, e ela me falou o que era, assim, porque eu falo que é a minha santa ignorância, porque eu não sabia o que psicólogo fazia e não tinha a menor ideia. E ela começou, olha, a profissão é assim, faz isso. E eu me apaixonei, falei, é isso mesmo que eu quero fazer
pra mim, assim, pelo pouco que ela tava contando ali do que era, Aham. né, a psicologia. E aí eu fui, me matriculei no curso, e eu comecei a estudar e lá na faculdade eu me identifiquei, assim, eu gostei demais até hoje, assim, não mudaria minha profissão por outra e eu gosto muito do que eu faço. Que bacana, né? Foi uma escolha, na verdade, meio que por uma indicação, né? A sua amiga, Sim. tipo, falou o que era e tudo mais, você... eu gostei. E você sabe que eu tava conversando com uma pessoa que ela também tava buscando escolher a profissão. E eu falei que no meu caso, muitas das minhas escolhas profissionais teve a ver com a experiência. Uhum. Eu primeiro experimentei para depois entender que era aquilo que eu queria fazer. Eu Sim. sei que pessoas têm outros caminhos, escolhem de maneira diferente, mas comigo deu muito, muito certo nisso. Por exemplo, até nos estágios da faculdade. Eu experimentei muitos estágios na faculdade para entender o que eu queria fazer como profissional. Sim. Então, para sim. mim, assim, a experiência é o meu norte, eu falo, é a minha bússola. Aham. Eu acho isso super legal porque eu me identifiquei com esse da experiência, porque eu costuro, eu gosto de falar, eu já tive canal no YouTube, eu já fiz milhões de coisas, eu gosto de cozinhar, então assim, eu gosto de fazer muitas coisas, e todas elas eu experimentei, e por incrível que pareça, as coisas que eu não gosto, eu não faço, eu sou esse tipo de pessoa, se eu não gosto, eu não faço, então assim, eu gosto muito de falar, e eu gosto de ter um microfone na mão e uma câmera. Então, assim, alguma coisa na área de comunicação eu sou, né? Eu já sabia que era alguma coisa nessa área. E aí, quando me veio essa proposta do podcast, eu falei, nossa, adorei. É uma câmera, um microfone pra poder falar. Era tudo que eu queria. E assim, é muito isso de experimentar, né? Se eu não tivesse aqui hoje, né, falando com você, eu não saberia que o que eu quero fazer é o jornalismo, que tem, para mim, tem tudo a ver com isso, né? Câmera, microfone, falar horrores, eu acho que é tudo que eu gosto mesmo. E é sobre experimentar mesmo, você tá completamente certa. E olha como é interessante te ouvir, né, Lívia? Assim, você precisou passar por isso no momento agora da escola. Porque eu, sinceramente, assim, foi um vácuo. Depois que eu terminei o ensino médio, eu me senti, assim, jogada no mundo. Eu ouço muitos adolescentes falando sobre isso, assim. Sim. Que é uma lacuna entre o ensino, o estudo, né, a escola e a vida. Você não sabe o que faz, né? Você fica, assim, perdido, porque não tem muito pra onde ir, porque ali você tem toda a assistência, professores pra te ajudar na escola, e chega na vida, não tem ninguém mais ali pra te orientar, né, nesse sentido. Então, não tem ninguém pra dar um norte, né, na verdade. Eu acho que muito por isso desencadeia a ansiedade de eu não consigo ir bem nas coisas, eu não consigo decidir alguma coisa. E aí começa aquela ideia de fracasso, né, essa ideia completamente desturbada, né, do que deve ter, porque não é isso. Você só tá sem um norte durante a nossa vida toda. Nós tivemos um norte, alguém pra nos ajudar e do nada vai embora, né? Você fica, e agora? Né? E pensar que a gente valoriza muito essa questão acadêmica, né? Sendo que a vida pode nos trazer outros caminhos, né? Que não só o acadêmico. Né? E hoje, ainda mais, quantas profissões modernas nós temos que não necessariamente vai pela via da faculdade, né? Não sei se dá para também pensar sobre isso, né? Existem outras profissões, outros tipos de ganhar dinheiro, de se sustentar, que é isso que é o nosso trabalho. Fala muito disso, né? De nos sustentar, né? De ter uma renda. Então, e hoje, assim, eu vejo que existe muito amplo o que você pode fazer. Que antigamente era muito limitado, assim. As pessoas pensavam que para você ter uma carreira, uma profissão, a faculdade era esse caminho, né, de sucesso. E hoje eu vejo que isso mudou bastante. Mudou completamente, né? Ainda bem, porque nem tudo aquilo que tá dentro do ambiente acadêmico nos dará sucesso e dinheiro. E eu acho que uma coisa que é sucesso, né? O que é o sucesso, né? Na verdade, né? Pois é. Não sabemos exatamente o que é, mas eu acho que o que as pessoas definem entre si é que precisa sustentar. Então, não vou fazer tal faculdade porque necessariamente não me dará dinheiro ou eu vou ficar pobre a minha vida inteira, mas
Ou, não vou fazer aquilo que eu queria porque eu não vou ter dinheiro. Eu acho que isso é não sei, é uma ideia muito antiga, antiquada. Eu acho que não é assim que se pensa. Eu acho que o que te dá dinheiro é se você faz bem aquilo. Porque tem tantas pessoas que fazem aquilo e ganham dinheiro, então, né? Isso. Eu também vou por esse caminho, viu, Lívia? Existe muito essa questão de ser um objetivo e você fazer o seu melhor, né? E aquilo que você se propõe a fazer o seu melhor pode te proporcionar, sim, né? Uma questão do dinheiro, mas também eu acredito que o sucesso vai muito para a via da subjetividade, né? Então é uma pergunta muito pessoal. Sim, então não tem como a gente definir o sucesso de forma que todos nós vamos se enquadrar nessa definição, até porque fala muito sobre o autoconhecimento. Porque o sucesso é para cada um, né? Tem a ver com os valores, tem a ver com a sua personalidade, tem a ver com a sua história, de onde você veio. Então não tem como a gente pegar um padrão para todo mundo de sucesso, né? Porque sucesso fala muito sobre felicidade e realização. E isso para cada um é de uma maneira, né? Sim, sim. Eu acho que quem determina o seu sucesso é você. Eu acho. É interno, né? É sim, verdade. Sim. Também concordo com isso. Sim, eu acho que, na verdade, era até uma coisa que nós estávamos discutindo num episódio sobre como escolher a carreira certa. E, tipo, esqueça os outros, sabe? Esqueça o que o outro vai falar, o que o outro vai pensar, o que o outro acha que você deveria fazer de faculdade. Pense em você, se autoconheça. E é muito isso que vem o sucesso, né? Esse negócio de, por exemplo, fui bem na prova 980 na redação Enem. Sucesso. Não necessariamente. Às vezes a pessoa que tirou 600 na redação Enem foi bem pra ela. E isso, eu acho que... Sinal. Assustei. Isso é sinal que a gente tá na escola, né? Isso é verdade que nós estamos numa escola. Não é mentira. E eu acho que vem muito disso, né? É pensar que a pessoa que tirou 980, ela também fez sucesso, e a pessoa que tirou 600 na redação também fez sucesso. Porque quem determina o sucesso é você. É exatamente isso. E até nessa questão, por exemplo, do vestibular, né? Por exemplo, se você quer passar um determinado curso de uma determinada faculdade, universidade, você pode tentar a sua vida inteira passar. Se isso for o que realmente interessa a você. Então, você pode se dedicar até você conseguir. Uma hora você vai conseguir, porque com dedicação a gente consegue. Só que você quer perder, por exemplo, anos, né? Eu tenho um amigo que ele tinha muito dentro dele, que ele queria passar nessa determinada faculdade, E ele demorou quase, acho que uns 4 anos, e ele falou, não, quer saber? Enquanto eu tô aqui tentando, eu já poderia fazer outra faculdade com esse mesmo curso. E ele desviou a rota dele. Então, ele é um fracassado por ele ter feito isso? Jamais. Não, porque ele só fez aquilo que fazia sentido, que era tentar. Porque para ele fazia sentido tentar até aqueles 4 anos. Mas depois que ele decidiu que ele não queria mais tentar aquela, ele foi para outro caminho. Então, eu acho que essa ideia de só ter esse caminho, que às vezes a gente sai da escola, né? Eu tenho que passar no primeiro ano, no segundo ano... E nessa visão do impossível, é impossível, é uma coisa assim que é extraordinária, né? E aí a gente já vai com muito peso para esse dia da prova. Lembrando que a prova a gente se prepara muito tempo antes, não é só naquele dia. Porque também acho que isso é um dos erros, né? E também pode causar muita ansiedade, você deixar só para se preparar um dia antes ou no dia para a prova. Isso é algo que eu acho que dificulta muito o seu desempenho. Então, se é uma coisa que você quer se dedicar, que você se dedique quanto tempo antes para se sentir mais preparado, tanto intelectualmente quanto também emocionalmente, né? E com a questão da ansiedade. É verdade. E até você falou assim, no dia da prova. Você tem alguma dica que assim para fazer um dia antes ou no dia da prova para dar aquela aliviada? Ou você acha que, por exemplo, é melhor esquecer que vai fazer aquilo, ou tentar dar aquela revisada nos conteúdos? Eu acho que fazer coisas que deixem você mais relaxado se você é uma pessoa que se cobra e tem muita preocupação. Que eu também acho que vai muito da personalidade também de quem tá prestando a prova. Tem gente que se cobra, por exemplo,
Eu tava conversando com a minha irmã e ela falando da minha sobrinha de 12 anos, que quando chega para fazer a prova, ela começa a passar mal, ela tem problema no estômago, vai no banheiro. Então, assim, é muito, muito difícil para ela se colocar naquela experiência da prova. Então, se para você é difícil também esse movimento do dia da prova, eu acho interessante você relaxar. Tirar um pouco dessa tensão, porque essa tensão, essa preocupação e essa ansiedade pode atrapalhar você ao desempenho intelectual. Então, às vezes, você até sabe, você até consegue responder, mas por essas emoções afloradas, isso te prejudica. Então, eu orientaria a dormir bem, muito bem. Ó, vai anotando aí, hein? Né? Por exemplo, não deixar que outras coisas te preocupem. Então, por exemplo, chegar no local da prova, então saber, né, como eu vou chegar, quanto tempo demora, aonde chegar com tempo de antecedência, né? Se preparar com o que você vai precisar, então a caneta, separar esses materiais para você não se preocupar. O lanchinho. A comida, a água. Pensar nessas coisas e pensar em quase todas as coisas, assim, que eu posso dizer que se preparar antes para você efetuar essa prova. Sim. Né? Então, se der para visitar a escola com certo nível de antecedência, saber quem vai te levar também é muito importante. Dormir bem antes, né, no dia anterior, então acordar. Eu acredito que essa questão de você retomar, né, os conteúdos vai muito de cada um. Tem pessoas que ficam mais perdidos se retoma e tem outras pessoas que ficam se sentindo mais preparado quando retoma. Só que é muito conteúdo para retomar, eu fico pensando. Eu também acho. Então, eu acho que se você fez o seu melhor durante o tempo que você se dedicou, confia. Confia que você fez o seu melhor, né? Sim, sim. Muitas pessoas fazem simulados, né, durante esse processo. E eu acho que uma coisa que me ajudou quando eu fui fazer o vestibulinho da ETEC foi pensar, é só mais um simulado. É só um simulado que eu vou fazer ali. E é isso, vamos ver o que dá. Pensar nisso me ajuda muito. Igual, por exemplo, recentemente fizemos uma apresentação de dança no Festival de Teatro e Dança aqui da ETEC. E aí eu estava super ansiosa, nervosa, e eu fiquei pensando, é só mais um ensaio. Eu só tô indo ali ensaiar de novo, sabe? É só mais uma vez que eu tô indo ensaiar. Então eu acho que isso me ajuda muito a pensar, é só mais uma coisa que eu já fiz outras vezes. E eu acho isso que você tá falando também me convida a pensar que a gente precisa pensar, Lívia, no que a gente tá pensando. Lidar com os nossos pensamentos e tentar tranquilizá-los. Como você tá dizendo, eu já fiz isso, eu já me preparei, eu fiz o meu melhor, eu me dediquei, eu fiz o que era possível. E lidar com esses pensamentos autocríticos que às vezes vêm de pressão, né, de cobrança. E você diminuir essas vozes para que elas não te atrapalhem na hora que você tá ali se dedicando e prestando a prova. Sim, porque realmente são vozes indesejadas, né? Sim. A gente não pede a presença delas, mas elas chegam e elas chegam ali pra ficar, né? Sim, muitas vezes. sim. Eu, pelo menos, quando eu estou ansiosa, eu sou uma pessoa que fica ansiosa e eu sinto frio. Às vezes tá um calor de 40 graus e eu começo a me arrepiar de tão frio, assim, eu fico com frio, suando frio mesmo, de tão ansiosa que eu fico. E aí começa, ai, será que eu vou passar? Ai, será que eu não sei o que? Só calma, relaxa, Sim. né? Sim, relaxar eu acho que é o ponto. Eu não consigo muito, não vou mentir. Mas o pouco que você consegue, eu acho que já faz a diferença, né? Porque deixar toda essa pressão sobre você nesse dia, eu acho que não é um ponto a pensar mesmo, assim, não contribui. Tem muita gente que se atrapalha pela questão emocional. E já tem outras pessoas que não se preparam, né? Eu acho também interessante pensar que existem outras pessoas que não se preocupam, não se dedicam, e mesmo assim ainda querem tirar uma boa nota, que é o outro extremo. Então tem Sim. aquelas que se preparam, mas se preocupam excessivamente, e tem aquelas que só vão lá fazer a prova e ainda querem ter um resultado legal. E aí também a conta não fecha. Sim, sim. Outro dia, inclusive isso me lembrou que outro dia eu gravei um vídeo e aí eu coloquei assim, ai, tem alguma coisa dentro de mim que me diz que eu vou fazer sucesso de qualquer forma e as pessoas saberão o meu nome. Porque é isso, eu sinto isso dentro de mim, mas eu corro atrás. E aí uma pessoa comentou assim, sim, e isso é horrível pra mim porque eu deixo de correr atrás das minhas coisas porque eu sinto que eu vou dar muito certo. E é exatamente isso.
isso, os dois extremos, né? Eu e essa pessoa sentimos a mesma coisa, essa mesma sensação, mas ela sente que vai dar certo, que vai cair do céu e eu vou ali, né, batalhando. E é muito isso, são os dois extremos, é o veneno e o remédio, né? E eu acho muito interessante, por exemplo, quando você fala isso, porque você tá se dedicando. Uhum. E aí eu penso que não existe nada mais realizador, ou uma das coisas mais realizadoras é quando você faz alguma coisa, se empenha, se dedica e recebe aquele resultado. Nossa, é maravilhoso. É muito bom. Então, você viver no mundo de poliana, de que você não vai fazer nada pra coisa acontecer, e aquilo ainda vai acontecer, acho que fala muito sobre esse discurso dos coaches, né? Que fala pra gente apertar um botão que a vida vai dar certo. Então tem muito desse extremo também nas redes sociais, que a gente gravar um vídeo já vai bombar no TikTok. E é como antes, por exemplo, na minha época, tinha pessoas que também tinham facilidades e eram excepcionais, assim, casos únicos. Mas a maioria de nós, é isso que a gente precisa entender. A gente precisa de dedicação e correr atrás e fazer aquilo que faz sentido, se dedicando. Então, hoje, se você está querendo uma boa profissão, né, se realizar como um profissional, você precisa se dedicar também. Correr atrás disso, fazer algo intencional para chegar nesse lugar, nesse objetivo. Concordo plenamente em grau, número e gênero, porque eu acho que é exatamente isso, né? E, Karina, assim, para finalizar essas minhas grandes perguntas que eu fiz aí para você no dia de hoje, você tem uma listinha, não sei, algumas dicas para dar? Vocês têm alguma pergunta? Da pessoa, né? Mas a pessoa, quem está em volta da família, por exemplo, como que a família pode contribuir? Sim, sim. Como que a família pode contribuir, Karina, nesse quesito, assim, nesse momento de ansiedade? Porque é um momento difícil, né? É uma fase complicada. Olha, eu acho que a família, ela é um ponto muito importante para decisões dos jovens. Eu acho que eu gosto de falar de dois grupos. Aqueles que talvez também pressionam, né? A família que acaba pressionando o jovem a se dedicar mais, né? A gente tem esse movimento de estuda mesmo, você tem que se dedicar, tem que escolher uma boa profissão, senão você não vai ser ninguém. E se não for essa profissão, provavelmente você não vai realizar e ser uma pessoa bem-sucedida. E acaba, talvez, nessa pressão, né, trazendo muitos jovens que eu já atendi e atendo exaustos, né, e se sentindo muito cobrados, assim, como se o valor deles estivessem nesse empenho. Então, minha família só vai me amar, meu pai só vai me apoiar, minha mãe só vai me apoiar se eu for naquele caminho, se eu tiver aquele empenho que eles esperam. E eu acho que se você é dessas famílias, assim, que cobram esse estudo, eu acho interessante voltar o olhar mais para o acolhimento mesmo, assim, para a opinião do jovem, como vocês estavam falando, para a dedicação do jovem, para o que ele quer, realmente reforçar a autonomia dele e mostrar que, independente da profissão, né, o que ele escolher para a vida dele, o amor dele é garantido, porque né? Sim, e se não for, deveria ser. O amor de ninguém pode estar vinculado a algo externo, mas a essência de quem ele é. Então, eu acho interessante para essas famílias que às vezes acabam se vendo, né, nessa pressão e nessa cobrança com os jovens, então diminuir um pouco, né, e reforçar esse acolhimento para ele. Olha, independente do que você fizer, a gente vai te amar. E aquelas famílias que acabam deixando o jovem, eu acho que muito sem apoio, né? Negligenciado. Sim, não olham não olham para que ele pode escolher, o que ele tá fazendo da vida, os caminhos, as oportunidades, não orientam. Eu falaria para esses pais entenderem que é um papel deles, ainda é o papel, né? Mesmo eles sendo adolescentes e sendo uma época difícil de comunicação e de relacionamento com a família, os pais têm um papel importante nessa decisão. Os adolescentes precisam de orientação. Eles não precisam que os pais sejam autoritários e decidam por eles, mas eles precisam de influência e orientação. E boas influências, né? Pois é. E o que é influência que não o nosso próprio estilo de vida, né? Não o que a gente fala, mas quem a gente é, né? Sim, sim. Eu acho que é muito importante mesmo. Nessa fase tão importante,
ter pessoas que nos acolhem, ter pessoas que, independente do que você escolher, eu tô aqui com você, porque eu acho que pai e mãe, eu acho não, né? Grande parte dos pais e mães são assim, né? Na verdade. Me decepcionou, tudo bem. Porque é isso, né? Às vezes a decepção, que é essa questão, eu tenho medo de escolher tal profissão pra não decepcionar os meus pais. Mas você decepcionar eles faz parte, porque eles que colocaram expectativa em você, você não tem culpa nenhuma e eles não vão te deixar de te amar por isso, né? Isso, você falou algo que é muito interessante, porque o adolescente ele tá caminhando para essa vida adulta, onde ele vai decidir por ele mesmo. Uhum. Então, o ponto de referência é o que, porque quem vai fazer a faculdade? Quem vai abrir os livros? Se não você, Uhum. você que vai estar lá. Então essa decisão ela tem que partir de você, porque é você que vai sustentar a decisão. Uhum. Né? Então, eu acho que a realidade dos pais e da família é reforçar para que ele escolha a melhor decisão que ele vai sustentar durante aqueles 4 anos, 5 anos, durante aquela vida que a pessoa vai levar. Uhum. Sim, sim. São pontos muito importantes, né, Karina? Muito, Nossa, é uma fase, assim, difícil, né? muito. Muito difícil. E você tem alguma listinha de coisas que a gente pode fazer até o grande dia? Coisas básicas que a gente pode fazer até o grande dia da prova, assim, que a gente fala, caraca, chegou esse dia. Olha, eu acho que foi o que eu falei, assim, se Uhum. você percebe que você é uma pessoa que tem crises de ansiedade, o ponto é que você ter várias crises de ansiedade não é normal. Uhum. Né? Então, se você está se deparando com essas crises de ansiedade, procure um profissional, ou da psiquiatria, ou da psicologia, para que você possa fazer um tratamento específico, né, para essas questões psicológicas. E foi o que eu falei, assim, eu acredito que o uso excessivo da tecnologia está prejudicando muito os adolescentes. Então, você começar a pensar o quanto você tem usado a tecnologia, porque a tecnologia, ela tem causado dependência e tem também dificultado, por exemplo, o adolescente a ter habilidades sociais. E, às vezes, as relações sociais estão interferindo também para que você tenha ansiedade. Uhum. Nós desenvolvemos muitas ansiedades pelos nossos relacionamentos. E os relacionamentos de riscos e abusivos, tóxicos que a gente tem, prejudica também a nossa ansiedade. Então, pensar sobre esse uso excessivo da tecnologia, pensar sobre, como eu falei, essa questão do sono, então, o autocuidado, cuidar muito dos seus pensamentos e das suas emoções. Pensar que não existe emoção ruim ou boa. As emoções, elas só vêm. Então, se acolha, né, no que você sentir, mas o ponto é como você vai lidar, o seu comportamento sobre, né? A questão da autoestima também é muito importante, da sua imagem, do que você pensa sobre você mesmo, sobre a sua autoconfiança, isso é muito importante. Então, assim, não sei se ficou prático ou deixou mais Não, confuso. com certeza, eu acho que super prático, porque são coisas que a gente olha e fala, caraca, é tão simples. E não faz justamente por ser simples, porque acha que não vai funcionar. Mas é exatamente isso que você tá falando. São coisas simples e que devem ser feitas, porque o bom começa pelo simples, né? Isso, aí eu lembrei uma coisa agora que eu acho que é interessante pensar, não sei se a gente tem tempo. Claro, fica à vontade. Mas, por exemplo, às vezes tem pessoas que conseguem ter autonomia de estudar sozinhas. Então, tem muitas pessoas que conseguem, se dedicam, acho até melhor. Mas eu tenho percebido que tem outras pessoas que é difícil a própria pessoa se estimular e motivar e até se orientar do que estudar e como estudar. Então, às vezes, se você tá aí para prestar o vestibular e ver essa dificuldade de você mesmo se autodisciplinar para estudar, busque ajuda, ou cursos, ou alguém para te orientar no que você estuda, da forma como você estuda. Eu acho que isso também ajuda. Sim, Ajuda nessa questão, porque às vezes não saber aonde começar e o que fazer, por achar que tem muita coisa e tem mesmo. Nossa, Tem gente. muito. Mas deixa mais preocupado, né, ansioso. Então, você ter esse orientador ou essas pessoas que te orientem nessa questão do estudo, eu também acho que contribui bastante. Começando que eu acho um absurdo colocar um adolescente pra fazer 5 horas de prova, tá? Eu acho isso um absurdo. Eu acho que, assim, estado insalubre de prova, né? Sim. Pelo amor de Deus, que é isso? E dizem que não é a melhor fase mesmo pra gente. O cérebro tá em transformação.
o adolescente, ele tem muitas mudanças cerebrais. Diz que não é a melhor fase da gente fazer decisões tão importantes na nossa vida. Que diz que só depois, lá dos 21 anos, que o nosso cérebro, o poder da decisão, né, o lugar de decisão, ele tá totalmente desenvolvido e a gente consegue colocar aquilo mais assim, analisar melhor, não agir tanto por impulso, que é uma coisa que o adolescente costuma fazer. Mas a decisão da escolha profissional tá onde? Ali, naquele momento que a gente ainda não tem toda a capacidade cerebral para fazer essa decisão. Sim, sim. Karina, eu adorei o nosso papo de Ai, hoje. que Foi bom, ótimo. Lívia. Eu espero que tenha ajudado muitas pessoas aí, assim como eu, me ajudou demais nesse período tão difícil, né? Porque é isso, eu acho que colocam a gente numa prova de fogo ali, numa fase tão... Não é necessário fazer isso agora. Não. Deixa pra mais tarde. Sim, e é isso que eu posso falar ao final, Claro, fica à vontade. Eu espero ter ajudado, né, vocês, adolescentes que estão aí pensando sobre isso, sobre o vestibular. E eu realmente queria deixar uma mensagem para você. Você já é alguém. Não deixe que as pessoas coloquem na sua cabeça que você vai se tornar alguém por uma profissão que você vai se tornar ou vai realizar. Você é alguém, mas que você está em transformação. Esse alguém vai se alterando ao longo da vida. E essas experiências, a profissão, tudo isso é agregador para sua essência. Mas não deixe que isso determine quem você é e o seu valor. Arrasou. Achei demais. Uma mensagem ótima, né? Assim, é exatamente isso. Ai, você tem que estudar pra ser alguém na vida. Eu sou alguém. Eu sou. Eu já estou Eu aqui, né? Uhum. Muito obrigada. Obrigada a Karina. você, Lívia. Adorei a sua presença aqui hoje. Me aconselhou demais e eu tenho certeza que vai ajudar muitas outras pessoas. Então, você que passa por isso, eu espero muito que tenha te ajudado. Se você não tá mais nessa fase de vestibular, eu tenho certeza que você conhece alguém, todo mundo conhece alguém que tá nessa fase. Então, mande esse podcast pra ela pra ver se ajuda, tá bom? Um grande beijo e até o próximo. Tchau.